Se há uma pistola que merece o título de Karasnyko das pistolas, essa é obviamente a Glock. Bem-vindo a um novo vídeo. Eu, Vlad Spara, como sempre sei coisas. E sabe, a Glock não é uma pistola particularmente interessante para mim, talvez seja porque eu não gosto muito de usá-la. Eu tenho algumas coisas contra essa pistola, por isso acredito que outras sejam pessoalmente melhores para mim. Mas de qualquer forma, recebi muitos pedidos nos comentários para tratar de coisas mais modernas e, em geral, mais difundidas. A Glock provavelmente é a 9mm, não apenas 9mm, mas em geral, a pistola semiautomática talvez mais difundida em todo o planeta neste momento. Em 2007 foram produzidas 5 milhões, isso foi há 13 anos, então certamente estamos em outro número desse tipo. Portanto, estamos falando de dezenas de milhões de Glocks produzidas até agora. Também quero contar a história da Glock, porque esta não é uma Glock qualquer, é uma Glock de primeira geração. É bastante difícil encontrar as primeiras Glocks que saíram das fábricas austríacas nos anos 80. A história da Glock é bastante interessante porque o Sr. Glock era um empresário cujo trabalho inicial era, na verdade, produzir acessórios para cortinas. Mas outra coisa que ele fazia, produzindo e tendo a capacidade de trabalhar com metais e outros materiais, era patentear. Experimentar com novos materiais, polímeros em particular, mas também ligas de metais leves. Nos anos 70, o exército austríaco fez um concurso para uma nova baioneta pensada para o Steyr-AUG. A baioneta não era muito útil nos anos 70 em diante, mas ainda assim era necessária uma nova baioneta. Glock, com seu conhecimento de materiais, decidiu entrar neste concurso apresentando sua baioneta, que ganhou porque era uma excelente baioneta de ótima qualidade, leve, que usava tanto aço quanto polímeros e simplesmente agradou porque era boa. Além da baioneta, Glock também ganhou um concurso para uma pá militar, uma daquelas pás dobráveis. E a partir daí começou uma certa cooperação. A fábrica da Glock com o exército, mas Glock ainda não tinha experiência com a construção de armas de fogo. Enquanto visitava em 1980 o Ministério da Defesa austríaco, ouvi uma conversa entre dois oficiais que discutiam o futuro. Concurso para uma nova pistola militar que deveria substituir a P38 também, a P38 está no canal. Se você quer ver o que a Glock substituiu, aqui spoiler, a Glock ganhou o concurso Glock, que conhecia muito bem os materiais, mas não a construção de pistolas. Montou uma vasta equipe de engenheiros que trabalhavam para ele e, com sua experiência em materiais, criaram a primeira verdadeira pistola de polímero. Inicialmente, a Glock não tinha uma trava positiva. Por que estamos em 81 quando é adotada? Mesmo superando a concorrência em todos os testes. Supera a Heckler e Koch P7, supera a Beretta 92S ainda não FS. Supera a SIG 226. Atende a todos os requisitos impostos pelo exército austríaco. É segura se cair de 2 metros, tem um carregador abundante, não tem uma trava manual, o que assustava algumas pessoas. Na verdade, possui 3 diferentes travas automáticas internas. Portanto, é uma arma realmente muito segura para operar. É uma ação simples, Browning. Mas sua característica revolucionária era, em primeiro lugar, a segurança, que é uma pistola realmente segura e também simples em seus componentes, apesar da simplicidade, é segura. Além disso, faz uso desses materiais, por isso é muito mais leve, era muito mais leve do que qualquer outra pistola da mesma classe naquela época. A Glock foi revolucionária nisso e a Glock abriu um mercado louco. É uma corrida armamentista e para as pistolas poliméricas, todas essas pistolas de polímero, todas essas pistolas modernas que são tão difundidas hoje em dia, devem tudo à Glock. Porque a partir da Glock, da aceitação do uso pelo exército austríaco, é aí que começa. Então, obviamente, a Glock se espalha como um rastilho de pólvora, especialmente em muitos departamentos de polícia nos Estados Unidos. Muitos departamentos naquela época ainda usavam revólveres, então fizeram um enorme salto tecnológico, passando de revólveres para uma Glock semiautomática. Eu mesmo tive que lidar com isso várias vezes. Com atiradores com mais de 50 anos, proprietários de armas que ainda não confiam na Glock, porque é uma coisa estúpida de plástico. As verdadeiras armas são feitas de metal, então muitos atiradores experientes na época a desprezaram, em certos aspectos.
Também porque, à prova de idiota, existe a lei de Murphy que diz que se você faz algo que até um idiota pode usar, apenas um idiota vai querer usá-lo. A Glock é certamente muito simples de usar, não tendo seguranças externas, literalmente aponte a pistola e aperte o gatilho. No gatilho já existe uma segurança, depois existem outras duas seguranças internas. Portanto, não há o risco de a pistola disparar, mesmo que caia nas mãos do idiota da vez. Porque para as polícias e os exércitos é muito importante treinar as pessoas para o uso de uma arma com o menor custo possível. E, repito, esta é uma arma que você aponta e literalmente dispara. Não há nenhum seguro para remover e coisas do tipo. Deixe-me mover a câmera e vamos ver de perto todas as características da Glock. A Glock, obviamente, é uma pistola semiautomática que faz grande uso de componentes em polímero. O primeiro modelo que foi feito da Glock é justamente a Glock 17, que temos aqui em 9mm, o Parabellum. Existem muitos outros modelos, um dos mais difundidos é a Glock 19, uma Glock mais compacta. E em muitos outros calibres? Temos em uma posição típica, lembre-se que esta de muitas maneiras retoma mecanismos Browning, típico para pistolas deste tipo. O desengate do carregador carrega 18 cordas. Os únicos outros comandos que temos são, em primeiro lugar, a alavanca do Hold Open, que mantém a arma aberta quando as balas no carregador acabam. Já aqui vemos como o cano, oscilando para baixo, nos revela o funcionamento desta arma. Esta é uma arma operada por recuo curto, com fechamento tipo Browning, com o cano que oscila se encaixando no carrinho. Se você não sabe o que é um método de fechamento ou um método de operação, vá assistir aos meus vídeos GUN 101, onde isso é explicado perfeitamente. Obviamente, ao soltar o botão, o carrinho se fecha. E neste momento, o percutor está armado. Temos também essas pequenas alavancas que nos permitem desmontar a arma. Primeiramente, para desmontar a arma, é necessário desarmar o percutor. Em outras palavras, é preciso dar um tiro em vão. Agora, recuando levemente o carrinho, tento fazer isso na câmera, recuando levemente o carrinho. Posso pressionar essas abas para baixo e movê-las para frente na arma. Ela se divide em dois grupos, o grupo de baixo com o grupo de gatilho e rapazes. Esta parte é incrivelmente leve, eu juro, é muito leve. Deve ter no máximo 150 gramas, realmente muito pouco. Porque tudo isso é todo em polímero, com alguns elementos em alumínio. Em particular, um elemento metálico que se destaca imediatamente é este aqui. Esta é a rampa guia, é uma rampa que aqui é inclinada, que faz com que o cano se levante e abaixe. Quando a arma cicla, as duas alavancas que vimos simplesmente abaixam esse bloco dentro da arma que impede que o carrinho saia. Dentro. Quem possui uma Glock começará a notar as diferenças. A primeira diferença gritante para quem possui uma Glock, por exemplo, de terceira geração, é a mola. É a posição da mola, mas podemos removê-la. Removendo-a, também podemos remover o cano. E este cano nos lembrará de muitas outras pistolas de bloqueio oscilante que já vimos, antigas e novas. Agora, quando está em posição de tiro, o cano está nesta posição, quando dispara, está sob o efeito do tiro, a arma recua, o cano encontra esta superfície oscilante que, como vocês veem, faz com que ele faça um pequeno movimento. O suficiente para abaixar e soltar o carrinho. Podemos ver um pouco melhor este movimento. Isso quando o cano está fechado, quando a arma recua, o cano está livre para abaixar. Desta forma, ao se soltar do carrinho que contém, obviamente, o obturador no carrinho, notamos ainda o extrator e os órgãos de mira, a ranhura de mira e a mira. Para remontá-la. É tudo, obviamente, muito simples, porque eu simplesmente vou reinserir o cano, reinserir a minha mola de recuperação. Aqui está ela. Depois só precisamos recolocar a corrediça. A arma está pronta para ser usada novamente. Simples. Vocês pensaram que tinha acabado? Não, porque esta é uma Glock de terceira geração. Tenho a oportunidade de ter Glocks de mais gerações. Infelizmente, faltam-me duas. Estamos na quinta spoiler. Mostrei-lhes a primeira. Falta-me a segunda ou uma terça e depois veremos uma quinta pulando a quarta. Infelizmente que não tenho disponível neste momento.
A Glock de terceira geração, né, talvez a Glock mais difundida de todas, porque foi um dos modelos que foi mais produzido e por mais tempo. A quarta geração, e principalmente a quinta foi introduzida há muito poucos anos, em 2017, se não me engano, enquanto a quarta geração teve alguns problemas. Então muitos preferem permanecer, comprar ainda hoje aquelas muitíssimas usadas de terceira geração que estão em circulação. Quais são as principais diferenças? Bem, por fora notamos principalmente duas. Primeiramente, na frente temos um trilho para a montagem de acessórios como uma lanterna ou um laser. Além disso, a empunhadura mudou, porque agora esses relevos são bastante evidentes. Para os dedos, de fato, a empunhadura da GROG da primeira geração é um pouco menos estável. Esta, com claramente as formas dos dedos, é muito mais segura, é muito melhor e também muito mais fácil de ficar. Uma pessoa para segurar a pistola corretamente, porque a pista, a mesma, te diz especificamente onde você deve colocar o dedo. Não ligue para a fita vermelha, é uma coisa do polígono. As pistolas que são usadas aqui regularmente para atirar são marcadas com um botão vermelho. Para uma série, agora podemos prosseguir com a desmontagem como antes. Abaixo as alavancas, puxando levemente para trás o carrinho, ainda temos a mola, a típica mola de recuperação. Internamente, como podem ver, é quase idêntica. Elas não são intercambiáveis, mas não pensem que são intercambiáveis, porque existem pequenas diferenças nas tolerâncias, nas dimensões entre os vários trilhos. Não se pode colocar o trilho de uma geração 1 em uma pistola de geração 3. Mesmo internamente, aqui o grupo de disparo muito leve é praticamente idêntico ao que vimos anteriormente. Muda, por exemplo, o material aqui da alavanca de liberação. Pequenas diferenças que otimizam a produção e otimizam a própria pistola. Se você já disparou uma Glock, provavelmente seria uma de terceira geração, obviamente para remontá-la. Mesmo velho ambaradão, essa cunha de óleo, porque é usada regularmente aqui no polígono. Perfeita, não? E como prometido, aqui está a Glock de quinta geração. A quinta e a quarta geração introduziram algumas mudanças que são bastante evidentes. Primeiramente, como vocês podem ver, a quinta geração faz menos daquela evolução que teve a terceira geração. Com a pegada, com a forma dos dedos, aqui a textura, poderíamos dizer o material, é muito áspero. Então aqui também a pegada é muito sólida. Posso facilmente com a Glock ajustar o tamanho da empunhadura para melhor se adaptar à minha mão. Além disso, é possível inverter muito facilmente o botão de liberação do carregador, que também é um pouco maior para torná-la completamente ambidestra. Ambidestro também a liberação do ferrolho. Enquanto antes eu só tinha do lado esquerdo, agora até os canhotos podem operar a arma facilmente. Outra melhoria interna que é feita na Glock, porque uma das maiores críticas é a Glock. E que tem um gatilho bastante duro, vou te dizer, um gatilho bastante duro, porque o gatilho, na verdade, aciona 3 seguranças diferentes e também arma para uma parte da corrida. O percutor é um percutor lançado, o chamado Striker. E aqui o mecanismo é um pouco melhorado, por isso o disparo da quinta geração é notavelmente mais dócil. Não muito mais leve, mas muito mais agradável, mais gradual em seu movimento. Outra característica bastante evidente é que a Glock de quinta geração arredonda um pouco o design. Principalmente, a boca do cano é muito mais redonda em comparação com as pistolas muito quadradas que vinham anteriormente. Obviamente, ainda temos a trilha que já vimos na terceira geração. Para desmontá-la, como sempre, recuo levemente o carrinho, dessa forma a trilha é liberada para mim. E aqui já começamos a ver as diferenças. Porque a mola não é mais única, mas uma mola dupla concêntrica. E essa mola dupla deve ajudar com o gerenciamento do recuo e tornar o ato de atirar em geral mais agradável. E a arma mais confiável. Então essa é uma das grandes diferenças que a Glock de quinta geração tem em relação às anteriores. No resto, como sempre, é bastante semelhante. A cana sempre se levanta da mesma maneira. Também, existem algumas características um pouco diferentes, por exemplo, este elemento aqui, que nada mais é uma das seguranças automáticas. Em outras palavras, se isso não estiver deprimido e isso for deprimido pelo gatilho, o percutor não pode avançar. Quanto ao resto, a construção é bastante padrão e semelhante àquelas que já vimos aqui internamente.
Bastante poucas diferenças. Essa diferença de geração são pequenas melhorias graduais. Nem todas as armas fazem toda essa diferença em que geração estão, etc. acessar. Outra pequena coisa que mudou, antes eu tinha que deslizar todo o trilho desde o início, agora posso pegar e colocá-lo nesta altura e a arma está pronta para ser remontada. E funciona como deve funcionar. Muito bem, não, a prova de idiotas, como dissemos. O que dizer, não sou um grande fã, mas o teste agora, como vocês entenderam pelo andamento do canal, quando é possível, eu faço. Por quê? Por que não fazer? Porque atirar, mesmo com as armas mais feias, é sempre bom. A arma está descarregada, sim, está. Para quem sempre me pergunta, este é o meu amplo grupo de 25 metros, porém, bem, melhor que nada, diríamos, a distância é bastante longa para uma arma desse tipo. Não sei por que os buracos são tão grandes. Ah, não importa. Bem assim, a Glock, é a prova de idiota. Não me deixa louco por dois motivos, basicamente. O primeiro motivo é que o gatilho talvez não seja dos melhores. Estou um pouco mais acostumado com outros gatilhos. Então eu ainda não consigo me convencer, mas muitas pessoas gostam. Eu não sou uma dessas pessoas. Não estou dizendo que é uma arma ruim, a Glock é uma ótima arma, né? A segunda coisa é que a Glock é bastante pesada na frente. E à medida que você vai esvaziando o carregador, esse desequilíbrio é sentido. A parte de baixo, em polímero, é muito leve. O que equilibra a pistola é essencialmente o carregador que está cheio. E uma vez que ele se esvazia, a pistola obviamente começa a ficar desequilibrada na frente. Portanto, ter uma pistola leve muitas vezes é uma vantagem se você sempre a carrega por aí, mas pode ser uma desvantagem. Se é importante, por exemplo, uma certa consistência nos tiros, nas sensações, às vezes para competições de vários tipos, prefere-se propositalmente pistolas mais pesadas, porque as pistolas mais pesadas, primeiro, fazem sentir menos o recuo, segundo, à medida que o carregador se esvazia, elas se desequilibram menos. Simplesmente, como a maior parte do peso da Glock está na parte de trás, que é o carregador, quando está vazio é muito leve e, portanto, tende a se desequilibrar bastante na frente. E tenho a impressão de que isso acontece mais do que com outras pistolas semiautomáticas modernas de polímero. Não sei, deve ser a sua construção e como o peso é distribuído na arma. De qualquer forma, obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Acho que ficou um pouco longo, mas espero ter explicado da melhor maneira possível. Um pouco a história da Glock, seus modelos e como atirar com ela. E repito, se um dia você tiver uma Glock nas mãos. É uma coisa tão idiota de pegar, apontar e atirar. Porque foi projetada para isso, para uso em massa, por isso a Glock é o Kalashnikov das pistolas. Eu sou Vlad, atiro e sei coisas.